Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui com um vídeo agora de física. Hoje vamos falar de corpo rígido, mais em específico movimento de corpo rígido, tá? Então vamos lá, o que é um corpo rígido para começar? Corpo rígido é um objeto que tem um tamanho fixo, mas não é só isso, é um tamanho fixo e não desprezível. Pedro, como assim? Uai, você concorda comigo que nos problemas que a gente trata normalmente, na cinemática, na mecânica, a gente trata de bloquinhos, tratando de bolinhas, esse tipo de coisa. E a gente não faz, o tamanho desses objetos não muda, certo? O tamanho desses objetos é fixo. Qual que é a diferença? A gente está fingindo que não tem tamanho. Então por isso que é não desprezível, tá? O objeto tem um certo comprimento. Quais que são exemplos? Exemplos são uma roda, uma barra, um cilindro, etc. Tá? Esses são exemplos de corpos rígidos. E aí, vamos lembrar, o que eu quero dizer por tamanho fixo? Ó, eu tenho uma barra aqui de 2 metros. Se eu transladar essa barra, ou seja, eu pego a barra, translado ela para cá, ela continua tendo 2 metros, tá? Se eu pego ela e rodo ela, ela continua tendo 2 metros. Se eu faço os dois ao mesmo tempo, se eu pego ela, translado, rodo, translado de novo, continua tendo 2 metros. O tamanho da barra não muda. O mesmo vale se for um círculo. Se eu tenho aqui um círculo de 1 metro, de raio de 1 metro, certo? Aí eu pego, levo esse círculo para cá, translado ele. Ele continua tendo raio de 1 metro, ele continua do mesmo tamanho. Se eu rodo ele, nem dá para notar, né? Porque o círculo, se eu rodo, não vai mudar nada. Mas ele também não vai mudar de tamanho, tá? O tamanho é fixo, ok? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso aqui? Primeiro, vamos lembrar das rotações. Falei aqui de rotacionar, então é bom a gente lembrar algumas coisas. Se eu tenho aqui, ó, uma bolinha que está rodando aqui num anelzinho, tá? Um anelzinho de um certo raio, R, a bolinha está rodando. Se ela está rodando, ela tem uma velocidade angular. Lembra? A gente tem a velocidade linear, que é essa aqui, que é o que a gente está acostumado, velocidade e distância sobre o tempo, se ela for constante. A angular é o análogo. A velocidade angular, se a bolinha for daqui, vamos supor que ela estava aqui antes, até aqui onde eu desenhei, ela cobriu um certo ângulo, θ. Então a velocidade angular vai ser o ângulo θ que ela cobriu, dividido pelo tempo que ela gastou, certo? Então é o análogo da velocidade, só que é o ângulo percorrido, tá? Para as rotações. Um negócio muito importante é que tem uma relação entre essa velocidade e essa velocidade angular, tá? A relação é qual? Você já deve ter visto. É V igual ômega R. A letra que a gente usa para velocidade angular, ômega, tá? Então, V igual ômega R, parece um W. Beleza. Por que isso aqui é importante? Por que eu estou lembrando disso aqui? Porque, gente, o movimento de um corpo rígido, a gente vai simplesmente decompor ele numa translação e uma rotação. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? A gente sempre vai decompor como sendo uma translação. Eu não vou escrever só translação. Eu vou escrever uma translação pura. Já vão entender por quê. E uma rotação pura também. Beleza. Todo movimento de corpo rígido eu posso decompor como se fosse uma translação pura mais uma rotação pura. O que é isso? O que é uma translação pura? O que é uma rotação pura? Uai, translação, você concorda comigo que é só pega a barra aqui, leva ela para cá. O que acontece nesse momento? O que acontece é, vamos desenhar a barra aqui, ó. Se eu estou pegando a barra inteirinha e levando ela para outro lugar, você concorda comigo que todos os pontos da barra, como a barra é rígida, o tamanho dela não muda, todos os corpos têm que estar com a mesma velocidade. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é, por exemplo, 2 metros por segundo. Aqui, 2 metros por segundo. Aqui, 2 metros por segundo. Tá? Todos os pontos da barra se movem com a mesma velocidade. Então, isso que é uma translação pura. Todos os pontos do corpo se movem
com a mesma velocidade. Beleza, velocidade aqui, ó, vou especificar, velocidade linear, tá? Então, não é a velocidade angular, é a velocidade linear, é o tanto que ele está andando mesmo, ok? Beleza. E o que é uma rotação pura? Rotação pura, para isso, eu vou usar uma roda de exemplo, tá? Vamos pegar aqui uma roda que tem raio R. Se a roda está só girando, ou seja, está só rotacionando, quer dizer que todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular, o mesmo ômega. Então, todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular. Beleza. Mas tem velocidade linear também? Tem, né? Se a roda está girando, cada ponto da roda está se movendo, certo? Então tem que ter uma velocidade linear. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nesse ponto mais alto, vamos supor que ela está se movendo aqui com velocidade v. Uai, quer dizer que ele está rodando assim, certo? Então esse ponto aqui, ó, alinhado aqui com o centro do círculo, ele vai ter uma velocidade que também é v, para baixo agora, esqueci de pôr o vetor aqui. Agora, aqui no ponto mais baixo, vai ter a mesma velocidade v, só que para a esquerda agora, certo? Está girando assim. E aqui vai ter uma velocidade v para cima, ficou pequeno esse vetor aqui. Lembrando que com as velocidades as mesmas, tecnicamente os vetores tinham que ser todos do mesmo tamanho, certo? Não está exatamente aqui, mas deu para entender. Beleza, mas vamos uma pegadinha aqui. E se o exercício te pedisse aqui, ó? Vamos fazer uma linha aqui só para ficar bonitinho. E se o exercício vira para você e fala, qual que é a velocidade linear desse ponto aqui? Que ponto é esse, Pedro? É exatamente na metade entre o ponto mais baixo e o centro do círculo, tá? Vou apagar esses raios sobre 2 aqui só para não ficar muito cheia a figura. Como que a gente resolve isso? Uai, aí que tá. Todos os pontos estão se movendo com a mesma velocidade angular. Quer dizer que esse cara aqui também tá, certo? Se ele está se movendo com a mesma velocidade angular, vamos ver aqui. Ele tem que estar rodando assim. Com uma velocidade que eu não sei. Vamos chamar esse ponto de A, uma velocidade VA aqui. Mas não é o mesmo ômega? Olha para essa equação aqui, ó. Para descobrir a velocidade linear aqui, eu posso usar que todos os caras desse corpo rígido têm o mesmo ômega, a mesma velocidade angular, certo? Então, o ômega do ponto A é igual ao ômega, vamos pegar aqui no ponto mais baixo, no ponto B. Os ômegas não são os mesmos? Ômega em A é igual a ômega em B. Por quê, Pedro? Todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular, porque isso aqui é uma rotação pura, tá? Então, ômega A é igual a ômega B. Olha aquela equação ali. V igual a ômega E. Eu posso escrever isso aqui como sendo ômega é V sobre R. Então, aqui vai ficar VA sobre RA, que é igual a VB sobre RB. Beleza. Pedro, eu entendo esses V's, mas eu não entendo os R's. O que é isso? Esse R, aqui é óbvio, né? Porque ele é um círculo só aqui. Mas esse R é a distância até o centro de rotação, ou seja, o raio de rotação, gente. Então, ó, para o ponto B, o raio de rotação é o raio inteiro do círculo, certo? Para o ponto A, eu não falei que ele está na metade? Então, isso aqui é a metade do raio. E o VB? O VB eu chamei de V, que é igual para todos os pontos externos aqui desse círculo. Então, esse aqui é o V. Olha só,
O que a gente chega aqui? Posso pegar esse R sobre 2 e passar multiplicando. Eu chego aqui, que o VA faz a conta, vai cancelar os R's, é V sobre 2. Quer dizer que esse cara aqui, ele está com a metade da velocidade do que esses pontos externos, tá, gente? Pedro, eu já sabia disso. Eu pensei naquele caso de acoplamento de movimento circular, do acoplamento por eixo, certinho, é a mesma coisa, tá? Não precisa se preocupar. Mas deixa eu te mostrar como a gente transformar isso aqui num problema de semelhança de triângulo. Olha isso aqui. Vamos pegar, o desenho não vai ficar perfeito, tá, gente? Vou tentar. Vamos pegar esse ponto aqui, que é a ponta da velocidade do B. Esse ponto aqui, que é a ponta da velocidade desse topo aqui. Vamos ligar esses pontos. Não ficou exatamente aqui, mas olha, era para ter ficado assim, ó. A velocidade do A passa certinho aqui nessa reta que cruza os dois. E também vai passar pelo centro, tá? Isso aqui é muito legal, por quê? Porque olha como é que vai ficar as velocidades desses caras. Esse ponto aqui, ó. Qual que é a velocidade linear dele? Vai ser essa aqui, ó. Esse ponto aqui, qual vai ser a velocidade linear dele? Essa. E assim por diante, eu podia fazer aqui, ó, todas as velocidades lineares, os pontos de baixo estão todos rodando para cá, estão todos vindo para cá, que é o esperado, porque eles estão assim, né? Os pontos de cima estão todos indo para lá, que é esperado também que eles estão rodando assim, tá? Beleza. E aí, Pedro? Cadê a semelhança de triângulo? Aqui, ó. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é comum tanto a esse triângulo como a esse triângulozão aqui, ó. E aí? Aí, que além disso, esse ângulo e esse ângulo são correspondentes. Lembra? Quando eles estão do mesmo lado, tem duas retas paralelas e uma transversal cruzando. Eles estão do mesmo lado, são correspondentes, ou seja, são o mesmo. Aqui é o mesmo ângulo. Então isso aqui é uma semelhança de triângulo pelo caso AA, ângulo-ângulo. São triângulos semelhantes. Pai, eu não te contei que isso aqui é R sobre 2? E você sabe que isso aqui tudo é R. Então, semelhança de triângulo sai tranquilo. Ó. O cara que está oposto a esse ângulo aqui, no triângulo maior, é o V. No triângulo menor, é o VA. O cara que está oposto a esse ângulo aqui, no triângulo maior, é o Rzão. No triângulo menor, é Rzão sobre 2. Então, nota, gente. É o mesmo caso. Vai dar o mesmo resultado. A gente transformou isso aqui num problema de semelhança de triângulo, tá? Beleza. E agora? Já defini o que é uma translação pura, já defini o que é uma rotação pura. Como que eu posso fazer isso aqui? Vamos pegar o caso mais utilizado, que é uma roda que está andando sobre o chão sem derrapar, tá? Então, gente, voltando aqui, a gente vai fazer aqui o exemplo da roda que ela está rolando para a direita, sem derrapar, tá? E o movimento dessa roda, a gente estava falando agora mesmo que dá para decompor o movimento. Decompor como? Dá para decompor em uma translação pura, ou seja, todos os pontos da roda se movem com a mesma velocidade, e uma rotação pura, que todos os pontos da roda se movem com a mesma velocidade angular, tá? Um negócio que eu esqueci de falar agora mesmo é que o ponto mais interno que a gente tinha calculado, a velocidade linear dele deu menor, justamente porque a velocidade angular é a mesma. E é por isso que todos os pontos externos aqui têm a mesma velocidade, esqueci de mencionar isso. Todos eles aqui vão ter a mesma velocidade linear, por conta que a velocidade angular é a mesma. E aí a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio de rotação, que no caso vai ser o mesmo porque estão todos equidistantes do centro, certo? Da roda. Por conta que é um círculo. Beleza. Vamos lá então. Como que funciona isso aqui? Primeiro, a translação, mais fácil. A roda não está indo para a direita, então a roda inteira está indo com uma certa velocidade para a direita, que eu vou falar que é V. Então, primeira coisa, o centro da roda está indo para a direita com uma velocidade V. O ponto mais alto da roda está indo para a direita com uma velocidade V também. O
ponto mais baixo da roda está indo para a direita com a velocidade v. Beleza, mas não é só isso. Esses pontos aqui também. Para que você está falando disso, Pedro? Você vai ver, calma lá. Todos indo com velocidade v. Esses vetores eram para ficar todos do mesmo tamanho, mas claramente não ficaram. Tudo bem. Todos a mesma velocidade, lembra? O corpo inteiro, todos os pontos dele estão indo para o mesmo lado, para a mesma velocidade, certo? Beleza, isso aqui é a translação, tranquilo. A rotação a gente viu agora mesmo como é que funciona. O centro vai estar rodando? O centro não roda, né? Está tudo rodando em torno dele, certo? Aqui, vamos fazer a linha pontilhada aqui, só para orientar melhor. Ponto mais alto vai estar indo para cá com a velocidade v. Pedro, é a mesma velocidade daqui? É. Logo mais eu vou explicar por quê, mas é, tá? Então o ponto ali está rodando para cá, né? Porque se ele está indo para a direita, ele tem que estar rodando para cá também. Então, esse cara aqui está indo para a direita. Esse aqui vai estar descendo. Esse aqui vai para a esquerda. E esse aqui sobe. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Soma essas velocidades. Então vamos lá. Ali no movimento completo, esse ponto mais alto, faz os pontilhados para orientar. Esse ponto mais alto, ele está indo com V para a direita e está indo com V para a direita de novo, certo? Então ele está vindo para cá com a velocidade 2V. Tranquilo? O ponto mais baixo, olha lá, ele está indo com V para a direita, V para a esquerda. Cancela, né? O ponto mais baixo está parado. Beleza. O que mais? Esses pontos do lado. Esse aqui tem uma velocidade para cá, quer ver? Para cá, quer ver. Como é que vai ficar a resultante? Vamos lembrar, regra do paralelogramo. Tem aqui um vetor V, para cá um vetor V. Ambos os vetores são o mesmo. Só consertar aqui para ficar mais parecido. Pronto. Regra do paralelogramo, esses caras são perpendiculares. A velocidade vai ficar aqui, certo? A resultante das velocidades. E qual vai ser o valor? Uai, você consegue ver o triângulo Pitágoras aqui? Triângulo retângulo, desculpa, aqui é V, aqui também é V. Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Pelo teorema de Pitágoras, se você fizer essa continha aqui, você vai chegar que essa resultante, ela é V raiz de 2, tá? Beleza, então aqui a velocidade vai ficar para cá e vai ser V raiz de 2. Ali é a mesma coisa, só que é um para a direita e um para baixo, certo? Então, vai ficar o mesmo V raiz de 2, só que na diagonal para cá. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Beleza. Encontramos também, então, todas as velocidades. Pedro, mas por que você falou que ele não está derrapando? Isso é importante? É. Qual que é a condição para uma roda não estar derrapando? Tem dois jeitos da gente falar. É a mesma condição, tá? São só dois jeitos diferentes de falar. Então, aqui, vou escrever. A condição para não derrapar, ou, se você preferir, escorregar, um dos jeitos de falar é que a velocidade linear da translação tem que ser igual à velocidade da rotação na extremidade, tá? Por isso que eu coloquei as velocidades iguais. Então a velocidade de rotação é igual à velocidade de translação. Qual que é a outra condição? Essa é mais interessante. Aqui no ponto mais baixo, ele não está parado? Então, essa é a outra condição. Ponto que faz contato com o chão
tem V igual a 0, tá? Por que isso aqui é uma condição para não derrapar? Pensa o seguinte, se ele está rodando mais rápido do que ele está indo para frente, pensa num carro atolado. Carro atolado, caso mais extremo, nem está transladando, né? Está só parado a roda, girando. O que acontece? Ele vai jogando o barco para trás, certo? Quando ele está tentando sair. Então, se a velocidade aqui não fosse 0, ia estar derrapando, porque ia estar jogando o barco para trás, certo? Se tivesse só essa velocidade aqui, ele está fazendo força no chão para trás, entendeu? Por isso que as velocidades têm que ser iguais, por isso que o ponto que faz contato com o chão tem que estar parado, tem que ter velocidade igual a 0, tá? Agora, uma coisa aqui completamente tangente, tá? Esse caso aqui é o único que aparece no vestibular, praticamente, que é da roda não derrapando. Mas olha isso aqui, só de interessante, só para vocês verem que interessante. Ó, vamos traçar aqui, ó, uma reta perpendicular às velocidades nesses 3 pontos que eu fiz aqui. Dá para ver que dá perpendicular, né? Olha onde elas encontram. Elas encontram ali no ponto mais baixo, né? Justamente aqui. Por quê? Esse ponto mais baixo, ele é o que a gente chama de centro de rotação instantânea. É um assunto bem mais avançado, só cai nesse vestibular de maluco aí, ITA, IME, Escola Naval, EFON, essas coisas. Mas, ó, é como se esses caras estivessem todos girando em torno desse ponto, certo? Beleza. O que mais? Vamos fazer uma questãozinha simples, então. Vamos lá, então. Ó, aqui a gente tem um exemplo. A escada está encostada na parede. Eu sei que é uma escada, mas eu desenhei uma barra porque eu não sei desenhar. Mas a escada está encostada na parede. A parte de baixo da escada está indo para a direita aqui com 10 metros por segundo. A parte de cima está descendo com uma velocidade VA, que eu não sei qual que é. E nesse instante, nota que é só nesse instante, ela está fazendo um ângulo de 30 graus com a parede. Por que é só nesse instante? Ué, vamos dar uma desenhada aqui rapidinho, ó. Se eu tiver aqui, ó, a barra estava assim, olha esse ângulo. Se depois ela cair um pouco mais, olha o tanto que o ângulo aumenta, certo? E outra coisa, você espera que enquanto a escada caia, essa ponta de cima vai ficando mais rápida ou mais devagar? Dá para aceitar que é mais devagar, né? Dá para entender isso. Por quê? Porque está caindo, a gravidade está puxando para baixo, né? Você pode pensar desse jeito se você quiser. Beleza. A gente vai fazer igual a gente fez nos outros casos. A gente vai decompor isso aqui em um movimento de rotação e um de translação. Como que vai ficar? Primeiro, vamos dar uma organizada aqui. Colocar esse VA aqui, mais para baixo. Ó, a gente vai decompor essas duas velocidades em uma componente que é paralela à barra e uma componente que é perpendicular à barra. E aí a gente vai conseguir ver qual que é a rotação e qual que é a translação, certo? Vamos lá. Primeiro, esse aqui é o mais fácil de decompor. Ó, o ângulo de 30 graus aqui. Tem aqui um VAX e aqui um VAY. Vamos lembrar, o VAX vai ser o quê? Vai ser com cosseno ou com seno desse ângulo? O VAX está colado com o ângulo, né? Se ele está colado com o ângulo, então o VAX vai ser o vetor VA vezes o cosseno de 30 graus. E o VAY? O VAY está longe do ângulo, né? Então vai ser VA vezes o seno de 30 graus. Beleza. Aqui embaixo é um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que brincar um pouquinho de geometria plana, tá? Vamos lá. Você pode fazer isso aqui, ó. Traça
essa reta aqui paralela à parede. O ângulo de 30 graus está aqui, ó. Tem duas retas paralelas e aí tem ângulos alternos internos. Aqui é 30 graus, tá? Por que você vai fazer isso, Pedro? Uai, vamos decompor para ver. Esse 10 metros por segundo, que eu vou chamar de V, só para simplificar, tá? Vou decompor aqui. Aqui tem um VY. Aqui tem um VX. Se aqui é 30 graus, ó, o ângulo de 90 aqui, então aqui é 60. Se aqui é 60, aqui vai ser 30 de novo, tá? Então deixa eu apagar isso aqui só para não ficar muito bagunçado. Mais do que já tá, né? Então o importante é, o ângulo de 30 aqui, fica aqui entre o VY e o V, tá? Uai, se é entre o VY e o V, então o VY vai ser o V vezes o cosseno de 30 graus, porque o VY está coladinho com o ângulo, enquanto o VX vai ser o V vezes o seno de 30 graus, porque ele está longe do ângulo aqui, certo? Beleza. E agora? Agora dá para ver qual movimento que é qual, né? Ó, a gente tem aqui que esses dois pontos da barra, os dois estão se movendo para cá com uma certa velocidade. Aqui é VAX e aqui é VX. E aqui é VX. E aí esse cara aqui está vindo para cá, esse aqui está vindo para cá, como se eles estivessem rodando, certo? Então na translação, a gente tem aqui VAX e aqui VX. Na rotação, tem aqui VAY e aqui tem VY. Eu quero descobrir o VA, certo? Pai, se eu quero descobrir o VA, tem um jeito muito tranquilo. Nem vai precisar se preocupar com rotação, tá? A única coisa que você precisa lembrar, lembra que o corpo rígido ele tem um tamanho fixo. Se ele tem um tamanho fixo, quer dizer que todos os pontos estão transladando com a mesma velocidade. Então, o VAX tem que ser igual ao VX. VAX é VA cosseno de 30. VX é o V seno de 30. Uai, eu quero VA, eu sei o V. Vamos passar tudo para o outro lado, deixar só o VA aqui. O VA vai ficar V seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus, tá? Seno sobre cosseno, vamos lembrar o que é a tangente. Então isso aqui é a tangente de 30 graus. Beleza. Qual que é a tangente de 30, vocês lembram? Não é raiz de 3 sobre 3? Todo mundo sofreu essa lavagem cerebral, né? Então isso aqui fica velocidade 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Vamos deixar desse jeito. Raiz de 10 raiz de 3 sobre 3 metros por segundo. Tá? Então deu menor. Mas nota, se eu segurar essa barra e deixar ela se movendo só 10 metros por segundo, pensa que eu estou segurando essa extremidade, estou deixando ela andar só nessa velocidade o tempo todo, não deixo ela acelerar. Isso aqui, o ângulo vai aumentando. A gente viu, se o ângulo vai aumentando, a velocidade vai aumentando, que a gente esperava, né? Então, para esse exemplo, é isso aí. Vamos para o próximo. Vamos lá, então. Esse aqui é um exercício muito clássico. Caiu no FUVEST várias vezes, já caiu nesses vestibulares de maluco, aparece de vez em quando um vestibular ou outro. A gente tem aqui, ó, você pode pensar que é duas barras assim, com uma roda no meio. E aí, uma barra está indo para cá, a outra barra está indo para cá. Uma mais rápido que a outra. Eu quero saber a que lado que essa barra vai primeiro, essa aí eu que estou perguntando, e qual que vai ser a velocidade de translação dessa barra, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro, a barra que está indo para a direita está indo mais rápido. Então, vai para a direita, certo? Tudo bem isso, né? Beleza. Como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui dá para a gente brincar
como se fosse uma superposição de dois movimentos que a gente viu agora mesmo, tá? A gente pode brincar como se fosse isso aqui, ó. A gente tem uma barra com um círculo aqui. Ah, essa barra aqui não está mexendo. Só que esse ponto aqui está indo com 12 metros por segundo para lá. E ao mesmo tempo, posso fazer o mesmo desenho, só que com a barra embaixo. Lembra uma coisa? Nesse caso aqui, essa roda está girando aqui sem deslizar em cima dessa barra. A velocidade aqui então é quanto? A velocidade aqui é 0, certo? Aqui é a mesma coisa. Velocidade aqui é 0. E a velocidade lá em cima? 16 metros por segundo. E aí que vem um negócio. Lembra que naquele caso que a gente estava fazendo da roda rolando sem deslizar, o centro não estava só com a velocidade de translação? Ele não tinha velocidade de rotação. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma superposição desses caras para descobrir a velocidade do centro, tá? Vamos ver então como é que vai ficar. Vamos lembrar como que era a figura? Tinha aqui, ó, uma velocidade 2v, aqui tinha uma velocidade v e aqui tinha uma velocidade 0, certo? Isso aqui no caso que estava deslizando, estava rolando sem deslizar. Nota isso aqui, ó, não ficou ótimo não, mas isso aqui é um triângulo, tá? E aí? A gente faz a mesma coisa. Aqui vai ter metade da velocidade daqui, certo? O centro tem metade da velocidade do ponto mais alto, ou então aqui como está de cabeça para baixo, do ponto mais baixo, certo? Então aqui, isso aqui tem 12, aqui vai ter 6 metros por segundo. Isso aqui tem 16, aqui tem 8 metros por segundo, tá? Agora é só superpor as duas figuras. Superpondo essas duas figuras, olha só, isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho que o centro está indo com 8 para a direita e com 6 para a esquerda. Uai, isso aqui é a mesma coisa que ele está indo com 2 metros por segundo para a direita. Essa aqui é a velocidade de translação. É 2 metros por segundo. Então, lembra, sempre que ele pedir a velocidade de translação num exercício como esse, você leva isso como sendo a velocidade do centro da roda. Nota uma coisa. Tem outro jeito de fazer isso aqui. Lembra daquela semelhança de triângulo que a gente fez lá atrás da rotação pura? Dá para fazer aqui de novo, ó. Apaga isso aqui. Esse ponto mais baixo está vindo para cá a 12. Esse ponto mais alto está vindo para cá a 16. Liga os dois. Se a gente ligar os dois, aqui no centro, ó, tem uma velocidadezinha, lembra? Todos os pontos aqui vão ter uma certa velocidade, dependendo de qual altura que eles estão. Aí você consegue fazer uma semelhança de triângulo, é mais complicada, tá? Para descobrir quanto que dá isso aqui. E nota uma coisa, aqui, vamos apagar isso aqui para não ficar tão confuso. Aqui de novo, tem um ponto aqui que está parado, que não é o centro, né? O centro está aqui em cima, o centro não está parado. Tem um ponto que está parado, que é abaixo do centro. Esse ponto, de novo, é o centro de rotação instantâneo, tá, gente? Vocês querem ver eu falando disso? Comenta aí, eu posso fazer um vídeo comentando sobre como que isso aqui funciona. Beleza.
A semelhança de triângulo aqui fica bem mais complicada, não vou me dar o trabalho de fazer isso aqui. Mas, quer um macete? A velocidade de translação, nesses casos, se você fizesse só com letrinha, sem número, você ia chegar nisso. A velocidade de translação nesses casos vai ser a velocidade maior menos a velocidade menor dividido por 2. Sempre vai dar esse resultado aqui, tá? Que nota? 16 menos 12, 4 dividido por 2 dá 2. Deu certinho, né? Então é isso, gente. Por hoje vai ser só. Gostou da aula? Quer que eu explique mais umas matérias mais obscuras, tipo essa? Quer que eu explique matéria mais simples? Comenta aí, me conta. Então é isso. Tchau, tchau.